As primeiras cidades do estado de São Paulo começam a surgir ao longo do Vale do Paraíba, na passagem entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, conectando com o Rio de Janeiro a partir de 1600. Já deixando evidente que os primeiros colonizadores tinham dois grandes obstáculos naturais às suas expedições: as serras e os rios. Tambaú está a 250 quilômetros a noroeste de São Paulo, aproximadamente na metade do caminho entre São Paulo e o Rio Grande. O objetivo deste documentário é mostrar como o território de Tambaú foi conhecido e colonizado desde os tempos que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Faz divisa com as cidades de Casa Branca, pelo Ribeirão Tambaú, Mococa e Cajuru, pelo Rio Pardo, Santa Rosa de Viterbo, pelo Ribeirão Quebra-Cuia, Santa Rita do Passa Quatro e Santa Cruz das Palmeiras. O território tambauense abriga uma grande área no território paulista dentro do processo de colonização do Brasil. Este é o nosso ponto de partida: a paciência. Esse trabalho, de nome Paciência, ele vem contar a história do território tambauense, diferentemente dessa história que a gente conhece, e não vem desdizer ou recontar a história da área urbana de Tambaú. Isso tá pacífico. O povoado surge com a chegada do trem, isso já de 1870 para 1880. A gente vem falar do território e seus personagens muito antes disso, e existem registros da existência do território que compreende hoje o município de Tambaú, com o nome Paciência. Paciência foi sesmaria, foi fazenda, e a gente vai falar muito disso ao longo desse documentário. O grande ponto que sempre não me satisfez foi o que existia no nosso território antes do trem. Eu sempre me perguntei, a gente sempre ouviu a história do Capitão Davi, e a questão era: como ele chegou aqui? Quem gerou o mínimo de infra, que é o que ele veio fazer aqui, gerar infraestrutura, Então esse foi o principal ponto motivador assim de toda a pesquisa. Mas o fato é que as primeiras notícias de Tambaú, Tambaú no mapa, Tambaú como um território do Brasil, do hoje estado de São Paulo, vem de 1700. Isso a gente está falando, não tem como contar a história de Tambaú sem falar bastante sobre a história da colonização do Brasil, porque Paciência é um marco no que eles chamavam de sertão, Se a gente imaginar a colonização do Brasil, o português chega pela costa, e eles vão povoar primeiro a região litorânea. Então, de 1500 a 1600, 1600 e pouco, onde tem gente? No litoral. Mas existe um Brasil interno bastante grande em relação ao que eles tinham de conhecimento de Brasil. Então tem vias de acesso a esse Brasil central, E em relação ao bandeirante, ao bandeirismo, e quando a gente fala do bandeirante, o berço do bandeirismo é Santana de Parnaíba, as proximidades da capital do estado de São Paulo. E em algum momento esse modelo ele tem que ir avançando pro interior do continente, para mato adentro, para sertão adentro. Essa é a grande palavra. O que a gente teve de mais contato nessa história é a capitania de São Vicente, que chegou a se tornar quase 2/3 do território nacional. Foi uma capitania de grande relevância, de muito pioneirismo no bandeirantismo, Foram os primeiros grandes nomes bandeirantes são paulistas, são originários daqui e que vão fazer todo esse processo de expansão do nosso território
dessa forma. É lógico que fatos na história acabam não nos orgulhando, mas são partes da história. É lógico que o homem branco escravizou o índio, mas é parte da história, não tem como a gente fugir. Mas o bandeirante, ele talvez não seja o cara tão aliado ao governo, a fonte do poder mesmo. Ele é um cara que ele tem essa busca por desbravar, por conhecer o algo que nenhum homem branco ainda tinha conhecido. Acho que isso era o principal dentro desses caras. A bandeira de Fernão Dias Pais Leme, composta por cerca de 600 homens, foi responsável por descobrir o território de Minas Gerais, região onde mais tarde vai acontecer o grande processo de exploração do ouro na região das Minas dos Cataguases. No final ali de 1600, a mina dos Cataguases é descoberta pelos paulistas que vão, de novo, expandir território, descobrem a região de Ouro Preto, e ali começa a grande potência no interior do território brasileiro. Ouro Preto é a primeira grande fonte de riqueza, de ouro fácil, e torna a capitania de São Vicente uma capitania muito forte. E ali no começo de 1700, a coroa começa a enviar muitos portugueses para estar junto desse processo de exploração do ouro. É aí que começa a surgir os emboabas, né? E o que vai culminar num grande conflito, que são os paulistas que descobriram Minas Gerais e os emboabas que são enviados para cá. Esse embate dos dois pelo mesmo ouro gera a Guerra dos Emboabas, né? A Guerra dos Emboabas foi um conflito pelo direito de exploração do ouro da capitania de São Vicente. Envolveu, de um lado, os paulistas, descobridores do ouro e representados por Borba Gato, e do outro lado, os emboabas, portugueses migrantes de outras partes do Brasil, representados por Manuel Nunes Viana. Criada em 1534, a capitania de São Vicente, com o fim da Guerra dos Emboabas, é comprada pela coroa em 1709 do Marquês de Cascais, quando foi renomeada para a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, existindo entre 1709 e 1720. Então, entendendo a relevância da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, em 1720 o governo resolve implementar casa de fundição na Vila Rica. Isso começa uma grande revolta que vai culminar na separação de Minas do território de São Paulo. E uma maneira de fiscalizar pela coroa melhor, ela resolveu separar os dois, porque dela colocava a pessoa diretamente lá em cima das minas. Com isso, São Paulo perdeu uma grande fonte de recurso. E não tinha tantos outros meios econômicos na época. Não era época de lavoura ainda, de café, de nada disso. Era basicamente um ouro. Então, São Paulo teve que buscar pelo novo ouro, pelo ouro que ainda não se tinha no seu território agora, sem Minas Gerais, né? O paulista, então, nessa seara sem mais as minas de ouro de Minas Gerais, o governo ele sente a necessidade de buscar novas minas já ventiladas ali na época, já tinha um certo conhecimento que existia ouro tanto no Goiás quanto no Mato Grosso, em Cuiabá, e o governo do estado ele emite uma vontade de desbravar e começar a ter um caminho para chegar até os Goiás. A revolta de Vila Rica, em 1720, ocasiona o desmembramento da capitania de São Paulo e Minas de Ouro em duas: a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais.
A partir daí, a capitania de São Paulo precisa desbravar e encontrar o ouro no Goiás, região que já teria sido visitada anos antes por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, quando este tinha 12 anos de idade, acompanhando o seu pai tratado pelo mesmo nome. Em 1722, o Anhanguera parte de São Paulo acompanhado de uma tropa de 152 homens armados, 2 religiosos e 39 cavalos com o destino a Goiás. A rota a ser percorrida até o Rio Grande ficou conhecida por Caminho dos Goiáses. A tradução do termo Anhanguera é Diabo Velho. A história conta que esse termo Diabo Velho diz que o Bartolomeu Bueno da Silva, ele nessa de procurar ouro aí para o sertão do Brasil, ele encontra índios e esses índios, ele nota nos índios que tinha algo de ouro ali. Então ele queria saber onde estava o ouro. E aí ele precisava de uma forma de ameaçar esse índio. Então o que ele faz? Ele conta a lenda, né, que ele pega cachaça, bota fogo na cachaça, e mostra para o índio que ele está pondo fogo na água, né? Então ele ameaça, se vocês não me contar onde está o ouro, eu vou pôr fogo nos rios tudo. E aí o índio conta para ele onde que eles acharam aquele metal amarelinho, que é o que movia muito desse desejo, né? Dessa necessidade de se conhecer o Brasil mais central, é a necessidade de encontrar ouro. E o trajeto que a Anhanguera faz saindo de Santana de Parnaíba é adentrar para o centro do Brasil, para o interior, para o que eles chamavam de sertão. Naquela época não tinha máquina, então você não imagina, você não podia entrar numa área de terra fechada, que era terra fértil, mata fechada, que o pessoal não conseguia evoluir. Então eles davam preferência para áreas de campo, áreas de cerrado leve, que era mais fácil. Você tem as árvores, mas dá para você passar, você não precisa derrubar nada, você vai cruzando. Então, daí se você for ver geograficamente, você saindo de Campinas... Mojimirim, Mogi Guaçu, Itaqui, que existe até hoje, depois Itupeva, que é um rio ali perto de Aguaí, o Aterradinho, ou Pissarrão. Daqui de Casabranca, o caminho se desviava. Saindo de Casabranca, ele se desviava para atravessar o rio Tambaú, não na estrada vicinal hoje, mas na estiva. Quando chegavam ali perto de Tambaú, ali perto da fazenda, chegando na fazenda do Alzimar Vilela, né? Eles iam para a direita, para atravessar o Rio Pardo. Por quê? Porque a fazenda do Alzimar fica num ponto mais alto, né? De lá se vê toda a região. Então, o caminho de Goiás, o caminho do ouro, ele desviava ele procurava trechos planos, né? Aí o Rio Pardo já é você vê dessa distância que nós vemos aqui, praticamente não tem nenhum rio muito grande. Tem rio sim. Aí você tem que dar um jeito, mas não tem nenhum muito grande. O primeiro rio maior é o Rio Pardo. A travessia do Rio Pardo, sentido Cajuru, Batatais, Franca do Imperador, o trecho de atravessar o Rio Pardo era a Cachoeira do Rio Pardo. Um trecho mais raso, um trecho que teve algumas tentativas de ponte. O caminho dos Goiáses passar por aqui coloca Tambaú no mapa, e traz para esse território uma importância, né? Traz uma antiguidade. Não é que Tambaú é maior ou melhor ou mais importante que Casabranca, mas a gente está falando de uma mesma época. Então, assim, as outras cidades da região, né? Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, nessa época é difícil para a gente contar o que existia, o que acontecia de movimento. Mas, em função da existência do Caminho de Goiás, dá para a gente, né, entender em que momento da história, né, no Brasil colônia, surgem as primeiras citações, as primeiras cessões de posse da terra do município de Tambaú. Quando a Anhanguera retorna com esse caminho,
e após ter encontrado o ouro, né, São Paulo começa um movimento político de concessões de sesmarias ao longo desse trajeto, Campinas, Mogi-mirim, até a transposição do Rio Pardo e do Rio Grande. O governo começa essas concessões de sesmarias. Outras sesmarias já existiram, muito maiores e, com certeza, muito menos exploradas, muito menos visitadas, né, do que agora, nesse momento, com São Paulo. Existia um padrão no tamanho dessas sesmarias, geralmente eram ou de 1 légua por 1 légua, ou 1 légua e meia por 1 légua e meia, essas são as mais comuns, além das transposições de rio pro Anhanguera. O Anhanguera foi o cara que há algum tempo teve o direito de explorar o transpasso dos rios. Traziam a capital até os Goiás. E o que mais leva a gente a entender a relevância da Sesmaria da Paciência, que é onde a gente quer chegar, Sesmaria da Paciência é a segunda concessão de sesmaria de São Paulo nesse momento da história. A segunda concessão de terra. Todas as outras anteriores a essa segunda foram concessões de rio para o Anhanguera. É muito relevante. É lógico que muito difícil a gente falar em quais eram os reais interesses por ter essa sesmaria aqui, mas cabe dizer que a sesmaria era concedida de uma forma peculiar. Muitas das vezes eram por solicitação de interessados. Então, essa segunda sesmaria de 1727, ela é tirada em nome de Manuel Dias de Abreu. Ele é, de alguma forma, ligado ao bandeirantismo e fez o pleito para o Estado de ter umas sesmarias numa certa região. Ele que indicou a região. Essa região, no documento de concessão da sesmaria, essa região é chamada de o Córrego da Paciência. Registro de uma carta de sesmaria passada a Manuel Dias de Abreu no caminho que vai para os Guaiazes. Por sua petição, me enviou a dizer Manuel Dias de Abreu, morador nesta cidade de São Paulo, que ele havia fabricado, com plantas e criações, umas terras que se achavam devolutas no caminho das novas minas dos Goiazes, e que, para a segurança da sua posse, queria haver nelas légua e meia de sesmaria, começando a correr de um ribeiro a que chamam da Paciência, pela estrada adiante até onde acabara a dita légua e meia, pedindo-me lhe fizesse mercê conceder. Em nome de Sua Majestade, que Deus guarde, por carta de terras de sesmaria, a dita légua e meia. São Paulo, 13 de novembro de 1727. Então, ele queria este território. Qual o interesse? O que tinha aqui? O que era estar aqui? Era algo novo, belo? Era algo que gerava uma inspiração de futuro? Era algo que gerava sensação de riqueza pela terra, pela... As sesmarias que foram concedidas nessa época, elas vêm mesmo que percorrendo o traçado num intuito de criar estrutura, de criar pousos, de criar, né, locais de aquartelamento de tropas, porque eles precisavam, nessas viagens que duravam muitos meses, eles precisavam trocar animais, né? Então, essa concessão que surge da Sesmaria da Paciência em 1727, ela vem no intuito de estruturar a assistência que o caminho dos Goiazes necessitava. Além de colocar Tambaú no mapa, dá para ir além, dá para conjecturar a respeito do nome Paciência, né? Porque hoje a gente sabe que existe o período de chuva, e no período de chuva o Rio Pardo está muito cheio, então a gente imagina essa época, né? Que não tinha ponte, não tinha estrada e que eles tinham que atravessar o rio. Então, chegar aqui num momento de cheia, chegar aqui em janeiro ou fevereiro, devia ser meio complicado, porque pegava o rio cheio. Então, dá para
presumir que o nome Paciência, né, da região que antecede a passagem do Rio Pardo, que exigia do passageiro, né, do transeunte, uma certa paciência, porque se ele chegava aqui em janeiro, muito provavelmente ele ia ter que esperar março.